desistir faz bem ou desistir faz mal? Nós precisamos começar a pensar em nossa trajetória de vida, porque nosso objetivo aqui, né, enquanto vivemos, interagimos e nos conectamos com as pessoas, é chegar a uma lucidez, chegar a ter uma visão diferenciada para com a vida. A vida, ela é o que é, porém nossa visão com relação às coisas que acontecem conosco é que faz toda a diferença, é que vai dar o tom de alegria, de felicidade, de sofrimento, de perdas, de estragos, né, de cicatrizes que acabam ficando. Então, quando nós vamos comentar um pouco sobre esse tema de desistência, que na realidade deveria ser um tema para um seminário, para um workshop, para que nós pudéssemos conversar aqui horas e horas com relação a isso, porque tem vários aspectos à desistência, mas se nós pegarmos a desistência no dicionário, vai ter lá um aspecto negativo, desistir, né? Algo que acaba nos incomodando, porque parece que nós ficamos na beira do caminho, né? No meio do caminho, parece que a gente não alcançou o nosso objetivo, o nosso intento. Então, quando nós percebemos a nossa trajetória de vida até aqui, provavelmente você já escutou alguns nãos, ou diversos nãos. Você provavelmente já também escutou que alguma coisa ou nada do que você faz acaba sendo salutar, acaba sendo saudável, acaba não agradando as pessoas. Então, quando a gente acaba introjetando em nós, absorvendo alguns discursos, né, de incompletude, né, discurso de que nós não conseguimos completar nada do que a gente começou, a gente não consegue concluir, a gente não consegue finalizar. Então, muitas vezes isso vem em tom de crítica. Então, quando isso acaba sendo absorvido por nós, aí acaba causando em nós também uma grande dificuldade em a gente largar, em a gente deixar, em a gente deixar fluir, né? Desistir de alguma coisa. Quando a gente pega esse aspecto, na realidade da vida de desistência, como um aspecto negativo para a nossa trajetória de vida, fica mais difícil a gente deixar aquilo e procurar uma outra alternativa, um outro caminho, um outro meio. Porque vai ficar parecendo que nós fracassamos, vai ficar parecendo que nós acabamos sendo algumas vezes incompetentes, porque não conseguimos alcançar o nosso objetivo. E na realidade ficamos na beira do caminho. Mas na realidade nós vivemos de acordo com os aprendizados que acabam vindo para com a gente. Então, quando a gente pensa esse tema desistência como algo negativo, por conta dessas absorções, né? A gente absorveu muita coisa, né, lá no passado, isso acaba interferindo, né, em nossa trajetória para que a gente acabe não largando, não deixando. Mas na realidade, esse processo de desistência muitas vezes acaba nos deixando mais fortes, porque quando a gente pensa em desistir, que é largar tudo, né, que é deixar tudo, é esvaziar-se, não vai ficar nada, foi um erro, né, aquela trajetória, né, foi uma decisão mal tomada. Quando a gente pensa dessa forma, que pode até ser, né, algum caminho que a gente pegou e percorreu de forma equivocada, pode até ser, porém todo e qualquer caminho acaba deixando um aprendizado, acaba deixando experiência, acaba deixando em nós algumas coisas interessantes. Então, quando a gente pensa em desistir, que a gente vai recomeçar, vai começar do zero, vamos recomeçar a vida, isso traz uma grande dificuldade em desistir. Mas quando nós pensamos em desistir e levar a bagagem de aprendizado que a gente obteve, aí sim, desistir faz bem para a gente. Porque muitas vezes nós estamos em locais ou em algum outro, fazendo alguma coisa em um trabalho, né, estamos em um relacionamento, né, estamos em um curso universitário, bem como diversas outras coisas às quais a gente adentra e tem uma grande dificuldade, né, em dizer, aqui não dá mais para mim, eu preciso buscar outras alternativas, outros caminhos, algo que possa contribuir,
né, para esse processo nosso de aprendizado. Então, quando a gente acaba tendo essa noção de que a desistência ela é fundamental para um processo de impulsionamento nosso, isso faz bem. Isso acaba nos ajudando, né, a tomar a decisão correta, coerente, porque quando a gente é pressionado por pessoas, ou até por nós mesmos, somos pressionados a deixar determinadas coisas, somos pressionados, aquela pressão exorbitante muitas vezes, a gente fica com mais dificuldade em tomar a decisão. Porque a pressão é muito forte e ali há um núcleo de energia muito forte e a gente não consegue largar, não consegue deixar, tal qual um ímã, né? Um ímã está ali e é meio difícil dele deixar. Mas quando nós pensamos nesse processo de aprendizado que nós obtivemos, que nós assimilamos, né? Que nós ganhamos durante essa trajetória, nós iremos com certeza deixar com que essa decisão se torne mais leve. Com certeza, essa decisão vai ficar mais tranquila, ela vai ficar mais palpável, ela vai ficar mais salutar, mais leve, para que a gente possa tomar a melhor decisão. E aí, quando você tomar a decisão de seguir em frente em outro caminho, nessa proposta de desistir, levando essa bagagem de experiência, não nesse processo de desistir e deixando tudo para trás. Na realidade, esse processo de experiência que a gente acaba adquirindo diante de diversas experiências, diversas atividades, diversas ações, né, às quais nós participamos e interagimos, isso acaba facilitando essa tomada de decisão. Portanto, quando você for tomar quaisquer decisões, deixe a vida mais leve, deixe com que isso se torne mais fluida, é o flow, né? Essa fluidez, né, da vida. Até esse processo de decisão, a gente quer ter um controle sobre ela, mas não temos esse controle sobre isso. O que nós temos, na realidade, é analisar esses fatores. Quando nós analisamos os fatores, olhamos para dentro da gente, de forma coerente e começamos a observar o quanto nós já crescemos, mesmo estando em algo que a gente não gostava, mesmo, ou não gostando, né? Provavelmente muita gente está em um local que não está gostando, não está salutar. Então precisamos perceber, tomar a decisão de forma mais leve é fazer essa análise e observar que lá atrás nós começamos um processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado veio até hoje. Até hoje nós estamos aprendendo. Comecem a observar. Pelo menos nós aprendemos coisas que não iremos repetir. Pelo menos nós aprendemos diversas experiências, as quais não foram agradáveis, ou outras que foram interessantes. Então precisamos pesar, colocar isso na balança e a partir daí, com esse pensamento, com essa reflexão, né, de que a mudança, né, de caminho, a mudança de rota, ela se faz necessária em diversos momentos de nossa vida. Muitas vezes essa mudança é um processo impulsionador para uma melhora significativa da nossa vida. Portanto, desistir muitas vezes nos faz bem. Porém, precisamos começar a perceber se essa desistência é algo que é necessária ou é algo que nós criamos, né? Pode ser que isso seja algo que a gente queira repetir coisas. Pode ser que essa desistência seja um vício de desistir. Pode ser que essa desistência seja um aspecto compulsório da nossa vida, de realmente sempre estar desistindo das coisas. Então, é claro que precisamos perceber isso, para que a gente não tome uma decisão, né, de forma errônea, não tome uma decisão realmente ali, muitas vezes, no calor da guerra, a gente acaba tomando essas decisões. Portanto, se não for isso, desistir faz bem para a nossa vida e para o ambiente que nos cerca.